Querido, deixa eu aproveitar que você está de pé. Abra por favor a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Mateus, capítulo de número 14. O Evangelho de Mateus é o primeiro dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Dá uma dica para você, é depois do 13 e fica antes do 15. Aí você vai encontrar, né? Entre uma capa e outra da Bíblia você vai encontrar Mateus. Se tiver mais dificuldade ainda, você vem na terça-feira, que é o culto de estudo da palavra. Nós estamos tendo um seminário abençoado de escatologia. Tenho certeza que você vai aprender muito, como todos nós estamos aprendendo. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo de número 27. Mateus, capítulo 14, verso de número 27. Você encontrou? E lá está escrito assim: Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com ele. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, ou se afundar, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Amém? Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Muitas vezes, querido, na nossa vida, nós precisamos passar por alguns processos. Não sei que processo você tem necessidade de passar nessa hora. O Senhor sabe e você sabe. Mas muitas vezes nós precisamos passar por um processo de restauração, para que o Senhor possa restaurar o nosso ser, para que o Senhor possa restaurar a nossa comunhão, a nossa intimidade com Ele, a nossa vida no altar, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Restaura, Senhor.
estarmos na tua casa, Senhor, louvando e bendizendo o teu santo nome. Nós queremos e precisamos ser restaurados pelo Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Pode se assentar, irmão. Em nome de Jesus. Se assente nessa hora. Esse frio, a gripe vai pegando de um por um, né? Também fui atacado por isso. Então tem hora que somos surpreendidos. Mas, querido, essa passagem da palavra de Deus, os discípulos, eles passaram por muitos momentos diante do Senhor. Os discípulos passaram por momentos em que a vida deles foi grandemente abençoada, eles de uma maneira fácil, onde nós vemos que os pães se multiplicaram, os peixes também, e grande parte de pessoas foram saciadas, e entre os que estavam ali, todos, é claro, mas isso aconteceu por 2 vezes, e multiplicação de peixes, e de tantas coisas assim o Senhor fez, tantas milagres, tantas coisas o Senhor fez. Mas certa vez, o Senhor obrigou os seus discípulos a entrarem no barco, e o Senhor disse: olha, vão indo que eu já alcanço vocês. E eles foram, querido, e Jesus despediu a multidão, subiu para orar. E lá na madrugada, não vou entrar muito em detalhe, lá pela madrugada Jesus apareceu andando ali sobre as águas, mas os discípulos tiveram dificuldade de reconhecer a Jesus. Eles disseram assim: 12 barbados, 12 marmanjos, gritando desesperado: fantasma, fantasma. Dá para imaginar? 12 barbados, 12 marmanjos. Você pode pensar assim: pastor, fantasma, isso é coisa do além. Coisa do além. Eu chamo de demônios. Isso são demônios, na verdade, mas não é naquele caso. Os judeus, eles acreditavam nisso porque existia entre os judeus as 4 classes, ou as quatro religiões, as 4 seitas que mais prevaleciam, que eram mais conhecidas entre os judeus, as que mais se destacavam, não vou dizer mais famosas, mas as que mais se destacavam entre os judeus eram 4, né? E a mais conhecida delas, é claro, são os fariseus e os saduceus, esses que Jesus tratava bem mais de perto, né? Muito mais de perto do que tantos outros. Mas as 4 mais conhecidas seitas são os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. E um dos que andava com Jesus, um chamado Simão, ele era zelote também, depois ele conheceu o Senhor Jesus. Mas esses zelotes, eles eram assim uma espécie de revolucionário, eles gostavam assim de fazer revolução, fazer a diferença, fazer justiça, vamos chamar assim, nas próprias mãos. Os zelotes eram um grupo de pessoas assim violentos, e um outro grupo de pessoas que eles odiavam, eles não suportavam, eram os romanos. E quando eles quando eles tinham a oportunidade de matar algum soldado romano, de eles darem o fim a algum soldado, eles não perdiam tempo, eles matavam os soldados e eles lançavam nos rios, para que eles não tenham, claro, a tecnologia que existe nos dias de hoje. Então eles simplesmente matavam e lançavam no rio e pronto. Então quando se aparecia, ou quando se tinha uma manifestação assim estranha próximo do rio, o que eles pensavam? Fantasma. Porque aqui foram jogados corpos de pessoas, eles já imaginavam, né? É como, por exemplo, quando a pessoa vai no cemitério. Eu espero que você não tenha esse costume, eu não tenho gosto para tudo. Eu quero ir no cemitério só quando eu morrer, porque eu também não tenho opção. Não dá para enterrar no fundo do quintal, né? Embora seria muito interessante se a gente pudesse ser sepultado assim como muitos heróis da fé, como muitos homens que viveram e amaram tanto a palavra de Deus, que o prazer deles era ser sepultado no altar ou do lado do púlpito, assim, nesses lugares assim, próximos do altar. O desejo do coração deles era esse, porque nem da morte eles queriam sair da presença de Deus. É maravilhoso, né? Mas se tiver aqui cemitério só na hora da morte, mas se preferência nem isso, vão ser arrebatados. Mas, irmãos, então eles tinham isso consigo. Então, não sei se você já teve a sensação quando você foi no cemitério, sabe, lá, quando você não conhecia Jesus, é claro, levar flores para o defunto. Ele não disse se gostava ou não, mas a pessoa levava flores para os defuntos, levava vela, acendia, levava coroa e tantas coisas assim, né? E colocava lá. Depois, quando você saía do cemitério, você não tinha a sensação de que você estava sendo seguido? Você já teve essa sensação? Pô, parece que tem alguém atrás. E era de dia.
Você fala assim, oh, parece que tem alguém atrás de mim, parece que tem alguém me olhando. E olha de um lado, olha de outro, que nada. E o medo de ficar sozinho? Não fica nada. O cemitério de dia ainda não fica sozinho, não fica nada. Sabe? Aquela coisa de, eu começa a disfarça, isso é desculpa, sabe? Chega perto de alguém para conversar com essa pessoa só para não ficar sozinho, nem assunto tem, só para não ficar sozinho. Quantas vezes, né? A pessoa passa por isso e quando sai do cemitério parece que tem uma coisa enganchada aqui, né? Existe isso, sim, claro, no mundo espiritual, né? Se você estudar um pouquinho sobre batalha espiritual, sobre esse tipo de coisa, sobre esses demônios que saem, né? Junto com algumas pessoas, existe essa questão, esses estudos aí, algo assim bem interessante. Isso gostaria que você guardasse no teu coração e um dia a gente pudesse, quem sabe, estar falando sobre esse assunto. Mas não é a questão agora. A questão é que, normalmente, quando se lembra de morto, se lembra de fantasma, alguma coisa assim desse tipo, né? E teve um dia, irmãos, que a gente estava antes, agora é no céu, né? Na Ofebs, no céu. Mas antigamente era nas casas. Teve um dia que estava assim, um caixão dentro da casa, onde a gente foi lá ver lá, né? Tá aquele tempo todo lá com o defunto lá. E aí eu dormi, sabe? Eu dormi assim. Criança, você sabe como que é, né? Dorme com aquela gargada. Só que dormi, irmão, só que eu não sabia que você guardar a tampa do caixão dentro do quarto, né? Aí a hora que eu acordei, irmão, eu olhei para aquele negócio, o que esse negócio está fazendo? Eu sumi lá para a sala, sumi, sabe, se levantando poeira, sabe, aquela sensação de, poxa, caixão, defunto, fantasma, aquela coisa toda, né? Mas os discípulos, queridos, estavam naquele lugar, estavam ali naquele barco e Jesus apareceu de longe. E eles tiveram dificuldade sim para reconhecer Jesus, mas a questão aqui hoje não é especificamente essa, mas eles disseram fantasma. E Jesus disse, não é fantasma, não, sou eu, o mestre, o Senhor, aquele que chamou vocês, aquele que está sempre com vocês, sou eu. E Pedro, e aí você fala assim, né? Não existe dúvida no ser humano, mesmo estando andando com Jesus, não existe. Por que Pedro disse assim, se é o Senhor, manda que eu vá ter com o Senhor? Existe dúvida no coração do ser humano, mesmo andando com Jesus? Por que as pessoas pedem, às vezes, prova de Deus? Senhor, se é da tua vontade, Deus, então, sabe? Mas a gente não tem certeza daquilo que a gente ouve e o Senhor testifica no nosso coração com o Espírito Santo. Senhor, olha, se for de Deus mesmo, se for do Senhor, então para que a gente possa, mas o ser humano ele precisa muitas vezes disso, e o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, o Senhor ainda abençoa a vida da pessoa, o Senhor ainda assim, o Senhor ainda estende a tua mão poderosa, ainda mostra o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia. E Jesus disse para Pedro, então vem. E Pedro então colocou os seus pés sobre as águas, e ele começou a andar, ele começou a caminhar, a princípio olhando para Jesus, a princípio com os olhos voltados para Jesus. E a questão não era essa, querido. Nós podemos comparar isso como quando alguém, por exemplo, entrega a sua vida para Jesus. Quando alguém começa a ter ali, querido, um processo de mudança na sua vida, a pessoa está ali 100% com os seus olhares, com a sua vida voltada para o Senhor, e ela anda até mesmo sobre as águas e ela não sente. Ela continua, querido, tendo os mesmos problemas, mas ela não percebe. Quando a pessoa está vivendo o primeiro amor ali com Deus, na presença do Senhor, ela continua tendo às vezes assim, as mesmas dificuldades, mas ela não percebe, ela passa por cima de tudo isso. Por causa do amor que ela sente pelo Senhor Jesus, isso não parece, ela nem sente, nem percebe tudo isso. Mas a palavra do Senhor diz que o vento estava soprando, e o vento soprou ali sobre Pedro, e Pedro, quando olhou de lado para o vento, e a Bíblia diz que ele começou a afundar, a Bíblia diz que ele começou a naufragar. E a minha pergunta, e aqui onde eu quero chegar, a minha pergunta nessa noite é a seguinte, querido: para onde estão voltados os teus olhos? Para onde estão voltados, querido, os seus olhos? Para onde você está olhando, querido? Porque o vento da nossa vida, é difícil falar sem lembrar de canção, né? O vento sopra. E
O vento, querido, ele sopra, querido. E quando o vento sopra, normalmente a pessoa ela olha para algum lugar, normalmente ela perde o foco, normalmente ela se desvia do alvo, normalmente ela se desvia ali da meta, do lugar onde ela quer chegar, de onde é o desejo do coração dela, porque o vento sopra. Minha pergunta para você, querido, nessa noite: para onde você tem olhado? Quando o vento ele tem soprado na tua vida, para onde você tem olhado, querido? Sabe, irmãos, você pode ter só dando um exemplo para você bem simples com relação à profissão. Quando muitas pessoas têm a oportunidade de ganhar a sua vida, o seu sustento com aquilo que é o prazer delas, as pessoas elas não fazem isso, porque o vento da dificuldade naquela área está soprando e ela já começa a olhar para o mercado de trabalho para saber qual a necessidade do mercado de trabalho, não exatamente aquilo que está no coração dela. Ela começa a fazer, começa a estudar para uma coisa, para outra. Mas você gosta? Não, mas sabe o que é que eu estou dando dinheiro por aí? A tendência dessa pessoa ser frustrada, irmã, é muito grande, porque ela não está fazendo aquilo que está no coração, está contra a vontade dela, aquilo começa a se tornar um fardo pesado, sabe? E ela tem dificuldade e faz por obrigação, e sabe, irmãos, por isso que nós precisamos fazer um planejamento das nossas vidas, sabe, irmãos? Fazer aquilo que existe sim de prazer no nosso coração. Isso aconteceu comigo quando eu conheci Jesus, quando eu me casei. Aconteceu comigo. O emprego dos meus sonhos era trabalhar em rádio. A gente tinha, naquela época, rádio pirata. Tinha rádio pirata, Miragem FM. Tinha rádio pirata. E a gente também tocava aí algumas casas, alguns assim, fazia aqueles sons, assim, aquela coisa toda. A gente tinha equipamento, tinha aparelhagem. E o meu sonho era trabalhar em rádio. Meu sonho. Aí quando isso aconteceu na minha vida, irmãos, eu ficava assim, eu dormia sonhando com aquilo, com o meu emprego, tanto que eu gostava. Assim, para quem já ouviu falar, ou para quem já viu pelo menos alguma coisa, assim, a gente acostumado com aqueles equipamentos simples em casa, chegava lá na rádio, era um picape, aquele negócio que toca o disco, tá bom? Era um picape aqui, outro ali, uma mesa de som enorme na frente, uma cartucheira assim, de ficar colocando as vinhetas, as propagandas, aquele negócio, som de qualquer um, numa cabine, em outra cabine, e locutor. A gente ficava assim, sabe, maravilhado com tudo aquilo. Mas aí veio o vento, que eu precisava casar, e aí então a gente precisou abrir mão de tudo isso para fazer algo que não gostava, algo que era totalmente contra a vontade, mas para que um sonho fosse realizado. Mas muitas pessoas, mesmo no cristianismo, mesmo depois de conhecendo a Jesus, muitas pessoas ainda têm desviado o olhar e deixado de lado aquilo que é prazer para si, aquilo que é prazer para a sua própria alma, sabe, irmãos? E deixa eu falar uma coisa para você: se você não satisfaz o desejo da tua alma, irmãos, o teu espírito sente, o teu corpo sente, tudo sente, irmãos. A pessoa, ela com o tempo, ela começa a se tornar uma pessoa abalada, uma pessoa que, quando ela começa a expor, irmão, aquilo que tem dentro para fora, sabe? Quando ela começa a se expor, dá dó da pessoa. Você vê que é uma pessoa que, a probabilidade de ela caminhar, de ela ir longe, é muito pequena, porque ela está andando, ela está carregando um peso sobre si, algo que força ela, querido, e força ela para trás, e ela está querendo andar para frente, mas ela não consegue. Ela tem dificuldade de criar, tem dificuldade de executar aquilo da melhor maneira possível, porque ela simplesmente faz aquilo que tem que ser feito. E é por isso, querido, que quando o Senhor, Ele põe o prazer dele no nosso coração, com aquilo que nós estamos fazendo, é por isso que nós não podemos deixar o Senhor, irmãos, por nada e para nada na nossa vida. Quando você acordar, acorde com o Senhor. Quando você deitar, deite com o Senhor. Nas oportunidades que você tiver, se você tem essas oportunidades, se você acordar na noite, irmãos, fale com o Senhor, porque o nosso prazer, irmãos, não está no nosso sacrifício, não está naquilo que nós fazemos para ganhar alguma coisa, simplesmente para o nosso sustento, para viver a nossa própria vida, mas o nosso prazer está em fazer a vontade de Deus, para que Ele possa satisfazer o desejo da nossa alma. Nosso prazer, irmãos, ele está no Senhor, no Senhor. Então, às vezes, se vai de um lado para o outro, se troca trabalho por Jesus, tanta coisa por Jesus, e Jesus acaba ficando sempre para trás, a nossa alma não sente o prazer, e nós não conseguimos caminhar, e tudo parece que vira um fardo na nossa vida. Casamento vira um fardo, trabalho, então nem se fala,
além das pressões, das opressões, vira um fardo muito pesado. Tudo que nós fazemos vira um fardo, porque o prazer de Deus ele ainda não entrou na nossa vida. Mas quando nós temos um encontro real com Jesus, irmãos, você pode ter certeza que você vai caminhar sobre as águas, assim como Pedro estava caminhando, olhando para Jesus, e o Senhor Jesus vai levar você para o lugar da intimidade. Amém, querido? Querido, ele continuou caminhando com Jesus, caminhando, olhando para Jesus e caminhando para Jesus, em direção a Jesus. É o que nós chamamos do primeiro amor, irmãos. Primeiro amor. Sabe, irmãos, quando a gente... Sabe aquele momento que quando você lia a Bíblia, corria água dos seus olhos, corria lágrimas dos seus olhos? Você lembra daquele momento? Quando você abria a Bíblia para meditar na palavra, o Espírito Santo falava com você. Você lembra daqueles momentos? Agora, irmãos, depois de um tempo, muitas pessoas, querido, ligam a TV ou ligam o computador para assistir alguma coisa, ainda parece que Deus ainda assim não fala com ela. Antes a Bíblia já bastava, agora depois passa o tempo, parece que Deus não fala mais com ela. A pessoa chega na igreja assim, sabe, querido, parece que são só cânticos de levantar as mãos e bater palmas, e simplesmente isso parece que são só cânticos assim, parece que ainda no louvor Deus não começou a falar com a pessoa. Sabe, irmãos? Parece que ainda durante a ministração da palavra, antigamente só a leitura já bastava, parece que na hora da ministração da palavra, parece que o Senhor ainda não falou ainda, porque parece que os olhares estão voltados para tantos lugares, mas ainda há tempo, querido, de voltar a olhar para Jesus. Ainda há tempo, ainda há chance, ainda há oportunidade, irmãos, de nós olharmos para Jesus, querido, e fazer valer a pena a nossa vida de cristão aqui na terra, amado. Ainda vale a pena, ainda há tempo para isso, querido. E quando, querido, bate o vento de um lado para o outro, puxa, Pedro olhou, porque a questão não é o vento, irmãos, a questão não é o vento soprando, porque o vento ele vai soprar mesmo. A questão é quando nós paramos para olhar o vento de onde ele veio para onde ele vai, ou por que está ventando tão forte assim. Essa é a questão. Então a questão não são os ventos da vida, a questão é para onde estão voltados os nossos olhares. E quando Pedro olhou de lado, ele começou a se afundar. Ele começou a se afundar. E se Pedro continuasse afundando daquele jeito, com certeza ele iria morrer, ele iria perecer. Mas o amigo Jesus estava perto e ele clamou: Jesus, puxa, me socorre, me ajuda. Hoje você tem a oportunidade para pedir o socorro do Senhor e a ajuda dele para a sua vida. Não sei que processo que está, se você está caminhando, se você está naufragando, ou se a água já cobriu você. Mas a questão é que ainda há oportunidade para você clamar ao Senhor e dizer: Senhor, me ajuda, me socorre, eu quero, Senhor, caminhar com o Senhor sobre as águas, Senhor. E ele foi afundando, clamou, e Jesus... É claro, Jesus não iria deixar Pedro perecer. Pedro era um aprendiz, era um discípulo. Jesus estendeu a mão para Pedro, levantou Pedro. E aí, na companhia de Jesus, ao lado de Jesus, você percebe, porque Jesus não pegou Pedro das águas, Jesus não carregou: ah, Pedro, você afundou, nem vou colocar mais você na água, eu vou levar você no colo, vem aqui, Pedro. Jesus não fez isso. Ele levantou Pedro ali, ficou sobre as águas, e voltaram os dois, vieram os dois para o barco. Ou seja, Jesus caminhando ao lado de Pedro. Pedro afundou depois? Não, estava pisando sobre as mesmas águas que queriam tragá-lo por causa da incredulidade. Ou seja, ao lado de Jesus, irmãos, ao lado do Senhor, nós não vamos naufragar. Ao lado do Senhor, irmãos, nós não vamos, querido, perecer. O próprio salmista diz, querido: oh, fui velho, fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E ainda tem gente, querido, que quer ganhar o mundo inteiro, querido, desviando o seu olhar para Jesus, de Jesus, e olhando para tantas outras coisas. Jesus nos chama para olhar para Ele, querido, e Ele nos diz, certa vez, lá no Evangelho de Mateus, lá no começo: olha, por que vocês se preocupam com o dia de amanhã? Já basta a cada dia o seu mal, já basta a cada dia aquilo que tem acontecido de ruim. Não se preocupem com o dia de amanhã, mas olhem só os lírios dos campos, olha só as ervas, olha só como é tudo tão maravilhoso. O Senhor cuida de tudo isso, os pássaros, o Senhor cuida de tudo isso. Sabe, irmãos, nós sabemos que o Senhor cuida de nós, mas ainda assim, muitas vezes nós olhamos de lado,
para procurar não sei o que, e querendo também não sei o que. Mas a questão é que muitas vezes, querido, nós olhamos de lado. Nós olhamos de lado. Existe uma canção do Guilherme que diz assim: volte os olhos para Jesus, para o contemplar. Ou seja, olhar para Jesus, irmãos. Olhar para Jesus. Sabe, irmãos, estava conversando com meu filho antes do culto. Ele fez um comentário a respeito dos toques dele, né? Eu falei assim para ele: quantos dias Deus tem te abençoado na semana? Quantos dias Deus acorda você na semana? Quantas vezes a mão de Deus está estendida, até mesmo quando você não vê, o Senhor está guardando a tua vida, a tua alma? Quantos dias? Eu converso assim com meu filho: quantos dias da semana isso acontece com você? Todos os dias? Então, se você tiver que fazer para o Senhor todos os dias, toda hora, está ainda de pouco tamanho ainda, porque muito mais Ele ainda tem feito por cada um de nós. Muito mais Ele tem feito por cada um de nós. É o Senhor que põe a comida na nossa mesa. É o Senhor que nos acorda pela manhã, que permite que nós venhamos a deitar e dormir, sendo guardados por Ele, pelos anjos dEle, guardando a nossa vida. É o Senhor que nos dá fôlego de vida, nos dá o Espírito Santo, coloca os teus anjos acampados ao nosso redor, abre portas para nós, nos dá família abençoada, faz da estéril mãe de filhos, e tantas coisas assim Deus tem feito na nossa vida. Sabe, querido, ainda assim às vezes o nosso olhar. Quantas vezes disseram para mim e para você: você não tem jeito, você não vale nada, você não presta para nada. E hoje nós temos uma família abençoada na presença de Deus, porque o Senhor não olhou para isso, mas para o nosso coração o Senhor nos valorizou. E ainda assim às vezes nós olhamos de lado, mesmo nós sendo ainda pecadores. Assim como admira o apóstolo Paulo, que diz assim: puxa, alguém morreria assim por alguém justo, por alguém bom, mas Ele morreu por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores, mesmo as pessoas apedrejando cada um de nós, mesmo as pessoas quando olhavam para nós não davam nada, diziam: você não vale nada, você não tem jeito, você não tem conserto. Mesmo assim o Senhor nos amou, e mesmo assim Ele abençoou as nossas vidas, nós alcançamos Ele nos transformou, mesmo assim, porque a última palavra que vale, querido, e que nós precisamos dar crédito, não é a do vento que sopra, porque o vento também ele tem os seus sons, ele tenta assombrar as pessoas. A última palavra que nós precisamos ouvir não é a do vento. A última palavra que nós ouvimos não são dos fofoqueiros, querido, não são aqueles que ficam torcendo para que você caia. A última palavra que nós temos que ouvir não é essa, querido, não é de Satanás, querido, que muitas vezes tenta convencer muitas pessoas a tantas coisas. A última palavra não é essa, mas a última palavra que nós precisamos ouvir é a palavra de Deus. E nós queremos saber o que Deus tem para a nossa vida, e para nós sabermos o que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos estar olhando para Ele, olhando com os olhos fixos para o autor e o consumador da nossa fé, para Jesus Cristo, para o Senhor da nossa vida, para aquele que um dia nós entregamos a nossa alma, a nossa esperança, a nossa confiança, nós colocamos o Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós louvamos, é por isso que nós adoramos, é por isso que nós bendizemos, é por isso que nós exaltamos o nome do Senhor, porque nós não sabemos fazer outra coisa, porque se estivermos em outros lugares, nessa hora, justamente nessa hora, a nossa alma ela fica vazia, porque ela também tem ansiedade, ela precisa do Senhor, ela precisa do bálsamo, ela precisa do refrigério, ela precisa ser consolada pelo Senhor. É por isso, querido, e algumas pessoas ainda não entendem, ainda olham de lado. Às vezes, eu não vou na igreja. Irmão, vamos para a igreja. Eu não vou não, eu não sei lá como, também não sei como, eu vou ficar em casa. Vai ficar fazendo o quê, irmão? Não, nada, não, vou ficar assim tentando contar as estrelas, lá que nem Abraão estava lá na beira na porta da tenda contando as estrelas. E a pessoa, sabe, irmãos, acha que vai descansar o corpo, mas ali a alma ela fica vazia, sabe? A alma fica ali angustiada. Por quê? Porque queria estar adorando ao Senhor. Porque nada nesse mundo, irmão, pode saciar o desejo da alma do ser humano. Nada nem ninguém, sabe, irmãos? Aqueles prazeres maravilhosos, irmãos, casas maravilhosas, mansões. O moço lá, cidadão que morreu alguns dias atrás, mais de 100 quartos na casa, e carros de luxo, e casas maravilhosas, e
departamentos, tantas coisas assim. Irmão, nada na vida do ser humano pode satisfazer o desejo da alma dele. Nada nesse mundo, irmão, pode satisfazer, nada. Justamente nada, exatamente nada. A pessoa pode buscar no mundo inteiro, ela não vai encontrar nada que venha satisfazer por completo o desejo da alma dela. Muitos aí, ó, baseado aí na rua, irmãos, é passageiro, é porque ainda está cego para Jesus, porque ele ainda não conhece o autor da vida, sabe, irmãos? Muitos, você conversa com ele, irmãos, muitos usam palavras maliciosas, palavras de maldição para tentar satisfazer o desejo da alma, irmão, mas não vai conseguir nunca na sua vida, nunca, irmãos. Muitos, irmãos, pensam em trabalhar 24 horas para ganhar muito dinheiro, para comprar muita coisa, para fazer tanta coisa assim, para, sabe, irmãos, para comprar um iate, para comprar tantas coisas assim, amém, Deus abençoe, mas o desejo da nossa alma, ele é saciado somente em Jesus, e ele é saciado somente ali, irmãos, na palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos enche, sabe, irmãos? É como se Deus, ele tivesse, irmãos, feito sob medida algo assim, que justamente encaixa dentro de cada um de nós, e é o que nós precisamos. É de Jesus, é de Jesus. Diante do Senhor, irmãos, não tem rico, não tem pobre. Diante do Senhor existem pessoas que precisam dele, precisam reconhecer isso nas suas vidas, enquanto eles têm fôlego de vida. Diante do Senhor, irmãos, não importa se é grande ou se é pequeno, todos nós precisamos nos humilhar diante do Senhor para que nós não venhamos entrar em naufrágio, porque quando nós desviamos o nosso olhar de Jesus, irmãos, a família, ela começa a naufragar. A família, sabe? Satanás, ele naquela brecha entra e começa o processo de destruição, sabe? E tantas coisas se acontecem em tantas famílias, e infelizmente em tantas famílias cristãs até mesmo, mas porque muitas vezes olhou de lado e o naufrágio aconteceu e está em processo de levantar assim, de ficar de pé, mas ainda, sabe, tem coisa ainda para trás, e que nós precisamos fazer, e que nós precisamos realizar, sabe, irmãos? Eu louvo a Deus, irmãos, eu louvo a Deus por tantas coisas que têm acontecido até mesmo, irmãos, para que nós venhamos a olhar e para que nós venhamos a ter exemplo, sabe, querido? Porque quando você olhar, querido, alguém que está olhando de lado, lá na frente, e você está vendo o naufrágio acontecendo na vida da pessoa, a pessoa perecendo, você olha e você traz para a tua vida, e você pode dizer: eu não preciso ir para esse caminho para saber que afunda, eu não preciso dar as costas para Jesus e ignorar a sua palavra para saber que assim o homem vai de mal a pior, sabe, irmãos? Tantos exemplos existem sim na Bíblia negativos, mas tantos exemplos assim, querido, também bons, para que nós venhamos a olhar e trazer para cada um de nós. Se coloca de pé em nome de Jesus, se coloca de pé, querido. Sabe, amado, olha para Jesus, olha para o Senhor, fica firmado nele, querido, fica firmado na palavra. Não deixe os caminhos do Senhor por nada, querido, nessa vida. Por mais que venha custar a você, querido, não deixe Jesus por nada na tua vida, para que a palavra do Senhor venha se cumprir em você. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas para que você não venha ser atingido, porque você está olhando para Cristo, para Jesus, para o Senhor da tua vida, sabe, querido? Olha para Ele, fecha os teus olhos em nome de Jesus, fecha os teus olhos na presença de Deus, fecha os teus olhos, eleva o teu pensamento a Deus, eleva o teu pensamento ao Todo-Poderoso. Talvez você possa estar dizendo assim: ah, pastor, mas não está como eu queria, não está como eu gostaria. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. O princípio de alguém ter uma vida abençoada, querido, é olhar para Jesus. O princípio, querido, de alguém ter uma vida transformada, irmãos, é não desviar o olhar por nada, querido, mas em todo o tempo, se esteja ventando ou não, mas o nosso olhar precisa estar em Cristo Jesus, porque é Ele que restaura, é Ele que transforma, é Ele que recupera, é Ele que abençoa, é Ele que abre portas, querido, é Ele que satisfaz o desejo do nosso coração. Aleluia. Agora eu gostaria que você, com os seus olhos fechados sim, mas com a tua boca aberta, você pudesse falar com o Senhor. Eu não sei em que estágio você está na sua vida, se você está bem, se você está caminhando sim sobre as águas ao lado de Jesus, num lugar seguro. Não sei se você está caminhando até Jesus, não sei se você está naufragando ou se você está lá embaixo. A questão é, querido, que Jesus, assim como diz a palavra do Senhor, Isaías capítulo 59, a mão do Senhor não está encolhida, e os ouvidos do Senhor não estão, querido, tapados para
que Ele não ouça o nosso clamor, para que Ele não ouça o nosso grito, para que Ele não ouça o nosso pedido de socorro. Deus amado, Pai poderoso, em nome de Jesus, no nome do Teu Filho amado, Pai, nós te damos graças, porque nós não servimos ao Deus mudo, nós não servimos ao Deus cego, ao Deus que não estende a Tua mão, ao Deus de gesso, ao Deus de pedra, ao Deus de barro, ao Deus de... Oh, Pai Santo, mas nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, nós não servimos ao Deus que nós precisamos carregar Ele de um lado para o outro, muito pelo contrário, Ele nos carrega, e Ele nos sustenta na Tua mão poderosa. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, porque nós sabemos que nós temos a certeza, Deus, de que todos os dias o Senhor está conosco, porque assim diz a Tua palavra, e nós podemos sentir, Deus, a Tua companhia, nós podemos sentir, Deus, essa segurança dentro do nosso coração. Alegra, Senhor, a nossa alma, até mesmo, Deus, em meio a choros, Pai. Oh, Senhor, que o Senhor possa, oh Deus, fazer a paz do Senhor ser implantada dentro do nosso coração, até mesmo, Deus, quando a guerra está reinando, oh Deus, está indo de um lugar para o outro, nós possamos sentir a paz do Senhor nos invadindo, porque o Senhor é o príncipe da paz, e nós temos a Tua presença conosco. Oh, Pai, muito obrigado, obrigado, Jesus, obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, aleluia, Jesus, obrigado, Deus, pelos momentos da Tua presença, obrigado, Pai, obrigado, Jesus. Oh, Santo de Israel, ministra as nossas vidas, Pai, nossos corações, aleluia, aleluia, Senhor, queremos estar contigo, aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia.
possa sentir a mão de Deus te levantando, que você possa perceber, querido, que você possa aceitar o socorro de Deus para a tua vida, que você possa dizer, querido, ainda caminhando sobre as águas, mas agora ao lado de Jesus, que você possa dizer: Senhor, eu quero ir contigo, por onde quer que fores, eu quero ir contigo, Senhor. Oh, Pai Santo, independente das circunstâncias, eu quero ir com o Senhor. Aleluia, Jesus, independente do tempo, independente do vento, eu quero a tua companhia na tua vida, na minha vida, aleluia, Jesus. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiu no barco, acalmou o vento. Ou seja, tudo na nossa vida só precisa da presença de Jesus, só precisa da presença do nosso Deus. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Se você ama a presença desse Deus, então aplauda Ele, glorifique o nome dEle. Faça um lugar mais forte, exalte a Ele, glorifique com a tua boca. Bendiga o nome dEle, diga a Ele: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Diga aleluia, diga Santo é o nome do Senhor. Aleluia, diga aleluia. Mais uma vez, por gratidão ao Senhor, aplauda